Fala pessoal, Papo de Salão no ar, Outubro Rosa no ar, conscientização no ar. Nós trouxemos aqui nossa querida já de carteirinha do Papo de Salão, Cris Zago, para falar um pouco sobre a sua parte da sexologia para as pessoas que passaram pelo câncer, né? Antes, não esqueçam, aquele pedido carinhoso de inscrever-se no canal, compartilhar essa entrevista, né? Curtir, que é importante pra caramba, né? E acionar o sininho ali para receber notificações. Cris, mais uma vez é um prazer tê-la aqui. Hoje nós vamos falar sobre autocuidado corporal, hábitos e rotinas. Exato. É uma pergunta bem direta, né? Pessoas que passam pela essa questão do câncer, no geral, né? Esse mês nós estamos com a campanha do câncer de mama, né? Mas nós podemos falar de todos os tipos de câncer que afetam a autoestima feminina e masculina, mais a feminina. Elas procuram você, Cris, para ter essa abertura maior? Então, há 8 anos eu sou embaixadora, eu me considero do autocuidado, né? Por uma questão própria, a gente já falou em outro podcast aqui, uma questão terapêutica, por orientação do meu obstetra. Então, eu também fui uma mulher sedentária, eu também fui uma mulher que foi perdendo sensibilidade corporal, e tudo isso resulta em patologias femininas, e aí como um todo, desde o câncer de mama, de útero e qualquer outra doença que acomete a mulher, né? Então, eu também tive algumas patologias femininas, não tive nada parecido com câncer de útero nem de mama, porém, já é comprovado que a falta de autocuidado na rotina feminina e principalmente, né, a gente tinha antigamente só uma prevenção ou um cuidado maior a partir dos 40 anos, hoje a gente vê isso mais precoce. Então, a gente já vê e orienta que mulheres a partir dos 20 anos, parece bem precoce, mas sim, precisam entrar com autocuidado voltado para o seu corpo, e aí a gente não está falando só de estética, a gente está falando de toque mesmo, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se tocar para a mulher tem um tabu e um preconceito muito forte, né? E aí da área da sexualidade posso te dizer isso, porque toda vez que a gente incentiva a mulher no alto toque, e o outubro é o único mês que a gente pode falar sem medo, se toque, né? Conheça o seu corpo para você poder identificar algo e prevenir mais cedo e mais rápido. Sim. Então, assim, sim, muitas mulheres hoje, né, devido à minha divulgação e ao meu trabalho, e por ser uma embaixadora mesmo, eu me considero uma embaixadora do amor próprio e do autocuidado, para as minhas mulheres, para as mulheres que eu atendo, essa questão de como reflete a influência, né? Eu acredito que todos nós somos influenciadores, sejam pro bom ou pro mal, né? Então, assim, toda vez que você tem um hábito onde você compartilha, e as redes sociais facilita isso. Antigamente era só a vizinha, a amiga que sabia. Hoje, o mundo, né? Até onde chega a tua informação. Então, o autocuidado reflete no humor, tudo aquilo que a gente já falou em outros podcasts, mas principalmente a gente pega mais rápido algum sinal do corpo. E mulheres que passaram pelo câncer de mama, né? Ou estão passando pelo tratamento, eu mesmo hoje tive um relato, que acho que depois a gente pode compartilhar, Por né? favor. Um relato escrito de uma das minhas clientes e amigas, né, que está há 5 anos em tratamento. Então, eles têm até uma simbologia, o tratamento do câncer, ela descreve todas as fases que ela passou, inclusive um fato que acomete a maioria das mulheres que passam pelo câncer, o abandono do parceiro, né, isso é um índice bem alto que a gente vê a nível Brasil e mundo. As mulheres que passam a ter o diagnóstico do câncer, então, impacta a autoestima, perda do cabelo, enfim, mas principalmente o abandono do parceiro. E aqui eu acho que a gente pode também, ao longo da nossa conversa, trazer qual o papel do homem, não só o parceiro, né, sexual, qual o papel do filho, do pai, do irmão, numa mulher que está passando pela questão do câncer, ou da mulher que pode prevenir, que eu acho que isso é bem fundamental quando a gente fala de prevenção e autocuidado. Então, sim, as mulheres me procuram nessa busca do que eu não fiz, que eu posso fazer agora, como se realmente fosse a última chance. E a gente está conseguindo resgatar muitas delas, né, nesse autocuidado, de frente para o espelho, de se reconhecer num novo corpo. Sim. Porque boa parte delas, eu não sei se você já entrevistou alguma mulher que passou Vai vir aqui. que bom. Boa parte delas precisa fazer o procedimento de mastectomia, que é a retirada do seio, né? Se tu me permite, o seio da mulher, ela tem uma simbologia muito forte para ela. Porém,
A mulher, ela entende que o seio é só para nutrir o bebê, né? E mesmo quando a gente fala da sexualidade, do prazer e desejo, que é uma outra parte, a mulher, ela também tem essa versão. Muitas perdem a sensibilidade ao longo da sua idade e tem um certo receio, né, de tocar no bico do seio, de hidratar o bico do seio ou até receber uma carícia. Esse é o nosso papel na sexualidade, fazer com que ela volte e realmente entenda que isso é dela e faz parte do corpo e da saúde. E que ela precisa cuidar, ela não precisa perder para dar valor. Ela precisa olhar para ele, né? É uma parte muito importante. E muitas mulheres têm aversão. E eu posso te falar, eu que passei por 2 gestações, não tenho silicone, me incomodava muito até um tempo atrás. Ai, caído, porque vai ficando o corpo da mulher, né? Tô com 43. Hoje não. Hoje eu já entendo que digamos, é uma cicatriz do meu corpo. É o efeito que o meu corpo teve após uma gestação, então hoje eu tenho um alto cuidado com ele. Hidrato na frente do espelho, e isso torna, claro, a sensibilidade da parte do bico do seio, aí falando da relação, né, muito mais prazerosa. Mas a gente quer esse prazer também na rotina dessa mulher, que ela olha e diz, cara, até que, né, é o meu corpo, é o meu templo, né? Então o outubro nos permite falar isso de mais força. Que pena que é só um mês. Eu vou te falar que eu tenho essa bandeira o ano todo. Essa conscientização, né? E eu digo isso aonde eu vou. Na fila da padaria, na palestra, na consulta. Cara, se toca, né? Te toca, te olha no espelho, te ama. Porque isso vai te trazendo, o teu corpo vai te dando sinais o tempo todo, né? Então, uma dor de cabeça que dá, uma dor de estômago, a pele que craquela. E aí, falando do câncer de mama, que eu acho que você vai tocar aí, os sintomas que o próprio câncer vai trazendo, né, de uma possível prevenção, ele traz sinais bem grosseiros na região da mama, né? E isso muitas mulheres não conseguem identificar a tempo, porque não olham pro seio. Interessante. Bem interessante. Mas essa é a questão do pré, né? Esse toque, para tu ter o teu conhecimento sobre o seu corpo, né? O toque para ver se tem algum nódulo também. Sim. Se tem um nódulo, já procurar fazer o exame, pode ser uma parte sebácea ou não, né? Mas e na questão pós? Então, quando a paciente ela já está diagnosticada, e aí existe toda uma estrutura a nível Brasil e mundo, né? Santa Catarina não é diferente, isso eu acompanho há bastante tempo. Existe uma estrutura pelo SUS, gratuito, equipes de apoio, né? Onde a mulher passa por todo um processo primeiro de detectar qual é o tamanho, né? Porque quando ela faz o autoexame, ela já consegue, uma mulher que tem esse conhecimento do próprio corpo, toquei hoje, toquei ontem, toquei daqui a um mês, opa, isso aqui não tinha. Será que tem a ver com o meu ciclo menstrual? Porque isso é outra coisa importante, tá? Normalmente se recomenda fazer o autoexame, e aí a gente está falando para mulheres que talvez não tenham essa prática, de 3 a 5 dias quando o ciclo menstrual termina. Cris, mas eu não menstruo. Porque tem muita mulher que toma anticoncepcional ou uso do DIU, não tem o ciclo menstrual, né, natural. Mas tem os sintomas, não? Tem, mas aí também se mascara, tá? Muitas mulheres que fazem uso de muitos medicamentos, como anticoncepcionais, antidepressivos, vários sintomas do ciclo menstrual são mascarados e que isso também possibilita. Mas vamos trazer a vida real da grande maioria das mulheres brasileiras. A que toma anticoncepcional ou algum tipo de medicamento. Essa precisa potencializar o autocuidado. Ela precisa entrar numa rotina diária, como escovar dente. Eu preciso olhar e tocar o meu corpo todo dia. Vai virar uma neurose. Não, é amor próprio. Eu não posso primeiro cuidar da casa, cuidar do marido, do filho e não olhar para o meu corpo, porque num piscar, o teu corpo ele evolui uma doença que você pode pegar no início. Aí a mulher que já identificou, identifiquei que a roda, né, a auréola aqui, o bico do seio tá diferente, tá saindo alguma secreção que não saía, o bico invertido, tem uma inversão do bico, tem vários sintomas, né, vai depender de cada mulher. O que eu faço? Imediatamente marco o ginecologista para pedir exames. Aí ele vai fazer o exame, né, apalpar ele mesmo. Sim. Vai encaminhar para uma ecografia mamária e para uma mamografia. Esses 2 exames trazem algum sinal de se que precisa passar talvez por uma biópsia ou não. Então, tem toda uma questão de apoio ali, de equipe de apoio que acoberta essa mulher. O que não dá para ficar é no silencioso, entendeu? Identifiquei, fico com medo, não consulto, o que eu faço? Você precisa urgentemente consultar, tá?
Então é bem importante esses sinais. Então, assim, é o teu corpo que vai dar o sinal, né? Então não é o externo. Então é bem importante isso. Sim, mas a minha pergunta, Cris, é a mulher, ela já por natureza, ela é vaidosa, né? Uhum. E quando acomete uma situação dessa, ela se sente cada vez mais para baixo, Sim. né? E ela precisa de um apoio para que ela suba, né? Uhum. Uhum. Eu vi um relato ali na tua rede social sobre uma pessoa, como você está falando de 5 anos, né? E depois eu gostaria que você falasse sobre isso também. Como trazer essa mulher novamente para a vida que ela tinha antes, né? Porque, claro, receber uma notícia dessa abala qualquer pessoa, né? Sim, sim. Saber que você tem uma doença que é complicada, né? Sim. É muito complicada. Como trazer essa pessoa novamente para essa vida? Então, na verdade, a gente tem um apoio todo psicológico, né? E por isso que é importante requerer um médico e tal, porque imediatamente ele vai encaminhar para os grupos responsáveis, CEPOM, né? Todo esse grupo de apoio que tem para as mulheres. E o acompanhamento é feito desde com psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas. Então, é uma equipe multidisciplinar que acolhe essa mulher. E aí a gente fala aqui do acolhimento, da nutrição. Por quê? O procedimento, por ser, né, bem invasivo com a químio, ela vai fazer a perda capilar, que é uma simbologia para a mulher, e tu estando dentro de um espaço de salão, tu sabe o quanto isso, né, é impactante para a mulher. Se para o homem já tem um impacto, a perda capilar, para a mulher ela tem um impacto muito maior. Vai impactar na pele, na digestão, vai tornar a mulher, provavelmente, devido à medicação, a retenção de líquidos, isso vai fazer ela ganhar peso e possivelmente, se evoluir a doença, a perda mamária, né? Então, a gente hoje tem o procedimento da mastectomia e tem depois, posteriormente, a recuperação dessa mama. Mas tudo isso impacta a autoestima da mulher de uma forma muito forte. Então, a família precisa entrar junto, essa mulher, ela precisa... E aí, quando a gente fala de autocuidado, olha como é importante as coisas se interligarem. A gente não está falando só da alimentação, da atividade física, a gente está falando do meio social dessa mulher. Que lugares que ela frequenta? Porque uma mulher que passa por um diagnóstico como esse, ela não tem uma equipe de apoio familiar, profissional e de amigas, essa mulher ela tende a cair numa depressão muito profunda. E aí acelera a doença. Então, uma mulher que tem um apoio familiar, e aí quando a gente está falando é todo, né? O apoio familiar entra os filhos, o parceiro ou a parceira, a mãe, amigos. O convívio social de uma pessoa é a questão de autocuidado, o ambiente que ela frequenta. E o lado profissional. Se a mulher trabalha, ela tem uma atividade profissional. Que tipo de atividade profissional? É muito desgastante, é estressante? Porque isso também acelera a doença, tá? O tipo de trabalho, né? Então, daí nesse caso tem que afastar, tem que atestar. Mas a autoestima é o primeiro impacto, tá? Tanto que quando a gente vai fazer os atendimentos no CEPOM, o que a gente leva de doação, né? Esmalte, batom, lenços para o cabelo. A gente precisa fazer essa mulher se enxergar de novo, fazer as pazes com o espelho, que é a parte mais difícil, né? E eu diria mais importante. Mais importante. Então, naquele relato ali que você viu, Isso. é uma mulher que passou por todo esse processo de medicação, de perda capilar. Ela relata ali a perda do relacionamento, inclusive, né? A traição, inclusive, e é pesado a gente falar sobre isso, mas acontece, né? E ali a gente não é questão de caráter, é questão de o quanto essa família tá realmente num grupo de apoio, né? Ela já vinha se despedaçando, provavelmente, a doença só foi a última gota, né? Então a mulher, ela precisa olhar para o lado e ver, você não tá sozinho, a gente tá aqui. Então o meu papel e de muitas outras profissionais é fazer com que essas mulheres no dia a dia saibam que identifiquei algo diferente no meu corpo, para quem que eu vou pedir ajuda? Porque às vezes nem consegue a consulta, né? Então, olha, senti diferente, o que eu faço? Então, hoje a gente, por exemplo, eu com o meu grupo de mulheres, né, de alunas que trabalham com a área da sexualidade, a gente também é acometida com esses sintomas. Então, no último mês, a gente já vinha se preparando para falar de Outubro Rosa, muitas alunas que são terapeutas identificaram sintomas na sua mama que poderia ter alguma coisa voltada com câncer. Automaticamente a gente se acolhe, né? Elas botam gurias, tô sentindo isso, e aí, como a gente tem uma liberdade no grupo, a gente vai enviando as fotos daquilo que a gente entende, porque a gente consegue identificar uma ou outra, né?
E aí vai pro médico, corre pra gente poder identificar o que que é. Então é muito importante que a mulher ela tenha já antes, né? E se não tem, ela vai ter que buscar ajuda para nesses grupos especializados, CEPOM da vida, que a gente está falando, que já tratam mulheres com câncer de mama, né? Mas vamos voltar aqui. A questão não... A gente está no mês de conscientização do câncer de mama. Mas o câncer, num todo, ele afeta a mulher, o homem, principalmente a mulher com a parte da estética, ela afeta muito, né, todo o câncer. E você falou de um ponto muito interessante, que também, no meu ver particular, é um dos casos, nós vamos ter aqui também a doutora Ana para relatar sobre isso, mas é um dos pontos que mais afeta a pessoa que se acomete a essa doença, que é a depressão. Sim. Né? E levantar a pessoa que tem um câncer não é nada fácil. Não, com certeza. Eu vou compartilhar contigo aqui uma história de uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, uma jovem, mãe de 2 crianças, e ela teve um câncer raro. Eu não vou saber dizer o nome desse câncer, desse tumor, mas ele era enorme, tipo uma laranja assim no meio do peito. E ela foi uma mulher muito valente pela idade dela. Se eu não me engano, ela tinha 22, 23 anos, muito jovem, casada, já com 2 filhos. E ela disse, eu não nasci com isso, eu não vou morrer com isso. Eu me lembro que teve o Leonardo, né? O Leandro, da dupla Leandro-Leonardo, ele teve esse mesmo tipo de tumor, ele veio a falecer, infelizmente, com esse tumor. E ela disse, eu não vou morrer com isso, eu não nasci, não vou morrer com isso. Ela conseguiu vencer, né? Ela ficou com uma enorme cicatriz, passou por situações bem complicadas, inclusive ela se separou depois, né? Casou novamente, uma pessoa muito boa, e teve um novo filho com essa pessoa. Recuperou a sua autoestima. E eu achei, até hoje, essa pessoa, quando eu encontro, eu digo que eu vi nela uma força muito diferente de que se vê em outras pessoas. Sim. Que é esse ponto que a gente fala, né, Cris? A questão da força, se lutar contra, né? Não é fácil. Eu perdi a minha mãe com câncer, né? Ela teve o câncer no pâncreas e ela teve uma depressão profunda devido ao tumor, né? E as outras coisas que acometeram a vida dela. E que foi o que levou ela cada vez mais rápido. O emocional hoje, as doenças psicossomáticas, e o câncer também é considerado hoje uma das doenças psicossomáticas que acelera de acordo com as tuas emoções. O fato de você ter a vontade, né? Porque todo o externo pode contribuir a teu favor. Os grupos de apoio, tratamento, mas se não tem essa vontade, eu quero viver mais. Para mim é importante viver. E aí, como você falou, às vezes é um histórico familiar, é um histórico de vida, de muito sofrimento. A pessoa já vê como, tipo, agora é a hora, eu vou me entregar. Então, hoje a gente vê casos de cura, não só do câncer de mama, mas entre outras patologias femininas e masculinas, dessa força de vontade de querer viver, né? E sempre por si primeiro, depois pelo outro, pelo filho, pelo parceiro, qualquer... Porque esse é o divisor de águas, de verdade, né? Hoje, a medicina antigamente custava a trazer isso como um fato, um índice. Hoje já se vê, sim, que pessoas que têm essa força de vontade, uma espiritualidade, a gente está falando de religião, uma espiritualidade muito forte, um lado emotivo tentando controlar, porque a gente nunca consegue, né, ter 100% equilíbrio das emoções, a pessoa tem uma chance de cura muito, muito maior. E a gente vê casos aí de pessoas da mídia mesmo, né? Ana Maria Braga, que teve 3 cânceres. E se você for conversar com ela, qual foi o diferencial da cura dela dos 3? A vontade e a fé em acreditar que ela ia... Então, assim, é o tratamento físico, né? Mas é o tratamento emocional também. E a vontade de se permanecer ali viva, fazendo o que você faz. Então, tem muito disso também, né? Que bom que tu vai trazer a doutora Ana, porque daí ela pode trazer isso em números, né? Porque os números assustam, porque cresce muito, né? Hoje a perspectiva no Brasil é que a gente tenha, só em 2024, 74 mil casos no Brasil ainda de câncer de mama. E aí é uma balança, né, que cada vez cresce e pesa mais, muito em função dessa rotina estressante, sobrecarregada. O Brasil é campeão hoje mundial em
consumo de antidepressivos, né? Então, automaticamente isso reflete nas patologias, né? Então, a depressão ela é uma doença, né, emocional, mas automaticamente ela vai refletir no corpo da mulher ou no corpo do homem. Então, a balança ela não tem, os números não mentem, né? Então, quanto mais se vende antidepressivo, mais você vê pessoas doendo, câncer e assim a gente... E aí vai ver a raiz, é essa questão da rotina, É do uma hábito. doença? Sim, concordo com você. É uma doença acometida pelo cérebro, né? Pelo psíquico. Mas precisa ser lutada contra isso, né? Claro, com E certeza. não, eu acho que o medicamento, para algumas pessoas, resolve, mas a autoestima resolve mais, né? E eu trabalho com autoestima, você trabalha com autoestima, e a gente sabe o quanto isso aborda, o quanto isso atinge uma pessoa, né? Quando você faz aquele trabalho, a pessoa, nossa, hoje, brincando até com clientes, a gente vê, pô, já estou 5 anos mais novo, o outro, estou 10 anos mais novo. Exatamente. O homem falando isso é muito legal, porque o homem é mais fechado, mais fechado, né, exato. em relação a isso. Então você vê que você já trabalha com a autoestima da pessoa, né? Por isso que eu trouxe você aqui, porque você trabalha com a parte sexual da pessoa e da autoestima e a recuperação da estima da mulher, Exato. né? O hábito dela. Por isso que eu queria saber de você, tem relatos seus com pessoas que você pegou com uma situação mais complexa e conseguiram reavivar? Tem, na verdade, graças a Deus. Você pode compartilhar com a gente? Claro, são relatos, eu posso te dizer que hoje, relatos diários, assim, depoimentos de carta, que nem eu digo, né? A cada vez que eu apareço, incentivando, porque eu gosto desse movimento de trazer a vida real mesmo, do meu próprio autocuidado, e com todo o histórico que tu sabe que eu tenho, eu sou mãe de 2 pré-adolescentes, eu sou casada, então, porque normalmente a mulher vai trazendo essas desculpas, né? Mas aí eu tenho um marido, eu tenho... Não, então tá, vamos lá que eu também tenho. Quando eu vou trazendo isso de uma forma natural, o relato, Cris, eu comecei porque eu te vi, ou porque eu vi você constante, e eu saí de uma depressão, eu saí de uma patologia tal, eu estou em tratamento com isso. Então, assim, você nem imagina o quanto você pode influenciar uma pessoa pelo simples fato de você tomar água. É bobo, mas você vai salvar, às vezes, a pessoa, né? Eu falo muito da hidratação, porque é uma coisa que, para mim, como da área da sexualidade, é vital. Um corpo sem hidratação é um corpo que não lubrifica. Um corpo que não lubrifica é uma mulher que não tem lágrimas, é uma mulher que tem a pele escacrelada, é o cabelo sem vida, automaticamente está tudo interligado. Então, tem que beber água, amiga, né? Então, o simples fato da gente falar para mulheres ali na rotina das redes sociais faz com que mulheres passem a te trazer isso. Cris, eu tava com uma crise renal absurda e não é que melhorei porque... E aí, quando você vai ver, mulheres que estavam passando por procedimentos ou processos de tratamento muito sérios. Não só o câncer, né? A gente tem hepatite, a gente tem uma série de patologias. Quanto mais eu estudo, mais eu me apavoro com o número de patologias femininas que a gente desconhece, assim, né? Conversando com madre, que nem eu digo. Mas tem muitas patologias femininas que acometem as mulheres modernas, né? E que são doenças que vão silenciando o corpo da mulher. E quando vê, você não consegue resgatar. Então, o simples fato de você levanta e vai dar a volta na quadra, já é... E aí é que você falou, auto-responsabilidade, não é culpa. Autoestima. Estima é uma coisa que eu gosto, né? Eu estimo esse copo, eu estimo esse lugar, eu estimo... E quando é auto, eu estimo a minha pessoa, antes de qualquer outra coisa. Então, apesar das pessoas acharem que a palavra é meio clichê, né? Autoestima, mas a estima tem a ver com quanto você se gosta. Que bom. Mas é sobre isso. Enquanto você se gostar, você vai querer lutar pela sua vida, né? Então, eu sou uma embaixadora desse processo porque eu acho que a gente pode salvar muita. Mas você consegue compartilhar com a gente um relato de alguém? Deixa eu falar o nome da pessoa. Tenho, por exemplo... De um caso que te chamou bem a atenção. Tenho. Eu gosto muito, assim, de... o fato que eu trabalho é muito voltado para a área da sexualidade. E, por incrível que pareça, eu não recebo relatos sobre a relação sexual. Né? Parecer que a gente parece que recebe sobre isso. Relatos de fazer as pazes com o seu próprio corpo. Então, mulheres que passam E aí eu vou te trazer um relato bem próximo meu, assim, de uma pessoa familiar, que me acompanha há muitos anos, mas até então nunca sentou para conversar comigo sobre o meu trabalho, mas se eu sinto fato de me acompanhar.
E aí um dia eu estava divulgando e incentivando elas a olharem um filme, uma série, que é Uma Nova Mulher, que é uma série onde fala sobre constelação familiar e sobre olhar para sua mãe, olhar para sua mulher, né, para sua avó. E essa mulher, ela fez o exercício sem me comunicar, falou, pela tua dica eu fui ver a série. E eu entrei num colapso comigo mesma. Eu chorei compulsivamente a madrugada inteira. E no outro dia, a única coisa que eu quis, assim, meu marido não estava entendendo. Eu queria era tomar um banho, ficar bem cheirosa, escolher a melhor blusa mais colorida que eu tinha. E eu peguei e eu fui pro cemitério fazer as pazes com a minha mãe. Aquilo ali pra mim foi tão... E é muito forte pra mim tudo isso, porque assim, parte da mulher que morre com ela é porque ela tem algo voltado com a mãe. E a gente tá falando do seio materno aqui, né? O seio materno nada mais é do que o acolhimento da mãe para essa filha ou para esse filho, né? E quando a gente fala da mãe, ainda falando de sexualidade um pouquinho mais profundo, a gente veio da onde? Do útero. A nossa ligação materna, ela é muito forte. E tudo que eu não tenho de estima está relacionado com a relação que eu não tenho com a minha mãe, ou que eu não tive com a minha mãe. Então, a minha parte, ela vai muito fundo. Quando eu começo a tocar nisso, né, e eu dou alguns exercícios nas lives, nas aulas, enfim, por exemplo, de você fazer as pazes com a sua mãe e levar a sua mãe para fazer a unha, ou comprar um batom vermelho para sua mãe, ou comprar uma lingerie mais ousada para sua mãe. Porque se eu não vejo a minha mãe como mulher, eu mato ela dentro de mim, eu mato a mulher que eu sou. Porque automaticamente o meu filho também não. Que é uma coisa complicada, né? O filho vê a mãe como mulher, né? Exato, É e a mulher tem muito disso. Mãe é mãe. Gente. Vamos lá, bota o pi aí. Não é só mulher não, Cris. Mãe não transa. Não? Fala isso para um filho, para você ver. O meu filho sabe. A gente precisa dizer, a mamãe para estar feliz, para ter o cabelo bonito, né, e tá com o papai, a mamãe tem relação sexual, só que isso não faz parte da tua intimidade, a minha e do pai. Mas o quanto é difícil eu, como mulher, admitir que a minha mãe também tem vontade de beijar na boca. Minha mãe com 73 anos, com meu pai, como que tem relação? Que engraçado, porque o filho, o homem, ele acha bonito o pai fazer. Mas a mãe é santa. A mãe tá no santuário, não pode. entendeu? Não é, Caio? Não acho nenhum dos dois. Mas assim, se a gente não olha, e aí trazendo o que a gente tá falando aqui de estima, tá? Principalmente a mulher, tá? Se a gente não vê a nossa mãe como mulher, não vamos imaginar a mãe da gente na relação sexual. Mas vamos imaginar a mãe da gente sendo amada, sendo desejada, sendo elogiada na rua, né? A gente, se a mulher mata isso dentro dela, ela tá matando uma parte muito importante da sua autoestima. Não tem como dar uma separadinha nesse negócio assim? Olha, sendo a mãe da tá sexualidade, lá, não. A mãe faz, a gente não vê, Eu vou te não é dizer, melhor? as mulheres que fazem mulher, tá? Tô falando da minha parte. As mulheres que fazem as pazes nesse processo com a mãe, cara, ela voa. É uma mulher que realmente entende do autocuidado, da autoestima e do prazer, tá? Que é a minha especialidade. Então, assim, não tem jeito. Não tem jeito. Se você não... mas a minha mãe já faleceu, como foi o caso dessa minha familiar, né? Foi tão bonito essa reconexão. Claro que ela foi te pedir perdão e tal. Mas ela falou assim, eu passo a olhar pra minha mãe de uma outra forma. E aí acendeu o quê? Cris, acende de volta em mim a mulher que eu tinha matado. Então, você entende como é forte a autoestima na mulher nesse ponto? E normalmente a mulher que busca autoestima, e agora vamos para a mídia, né, que é uma coisa que me preocupa um pouco. Ela projeta a beleza dela, o sucesso dela sempre numa outra mulher. E nunca que é a mulher mais próxima, a mulher da família dela. Então eu quero o corpo da fulana, eu quero o cabelo da ciclana, eu quero o marido da fulana, né? Vamos falar, eu quero o sucesso da ciclana, 1 milhão que a outra tá fazendo. Que já vem naquele estereotipo do que a mãe é a nossa santa, então a gente não pode trazer a mãe para essa situação. Não pode trazer. Então, de novo, falando de sexualidade, a gente fala de autocuidado e autoestima tocando nessa ferida. E eu vou te falar que é uma ferida bem forte. Porque quando elas entram em tratamento comigo, né, nessa parte, é onde elas não conseguem, às vezes, prosseguir. E dali eu não passo, se ela não fizer o exercício de fazer as pazes com a mãe, nem que seja por carta, tá? Fez a carta, rasgou e tal, enfim, o que ela quiser. Não vai. Cara, não vai, não adianta. Porque vai continuar projetando lá na outra, na bonita da academia, na bonita lá do Instagram. E aí vai viver frustrada e anestesiada, buscando algo que não é dela. Entende? Então, tem uma parte muito... Os meninos é outra parte, eu vou te dizer que também dá pra fazer, tá? Que essa parte eu também já atendo.
E é bonito quando o cara enxerga na mãe também uma mulher. Ah, que linda, minha mãe é linda, né? Tá, mas o fulano também pode achar minha mãe linda. Pode. Ela merece. Não importa a idade que ela tem. Ela merece. Mas é um fulano só. São vários. Um já, fulano, um beltrano, um ciclano, um beltrano. Aí já é muitos quiser, fulanos achando a mãe da gente bonita. Aí começa a ficar quantos ela complicado. quiser, se ela souber administrar os pratinhos, amigo, dá pra ser quantos ela quiser. Mas é outro assunto. Bom, minha mãe já foi, minha mãe já tá lá. Já tá ótima lá com Deus. Tá. Né? Mas se estivesse aqui seria um problema assim. Tadinha da minha mãe. Mas é isso, a autoestima tem muito a ver com isso, tá? Com a mulher que a gente se enxerga e a gente foi feito por outras mulheres. Eu tenho um pouco de cada uma das minhas mulheres, da minha mãe, das minhas avós, das minhas irmãs. Não tem como anular isso. E o relato delas com seus parceiros, na questão pós a retirada? Então, na verdade... Se for uma retirada, ou pós todo o tratamento, porque o tratamento do câncer é um tratamento que ele machuca demais, né? Ele machuca, ele mexe com a disfunção hormonal. Totalmente, né? Ele perde total a libido por causa da medicação. E aí, por isso que eu te digo, boa parte dos parceiros, por não ter a relação sexual, porque a mulher perde a sensibilidade, tudo machuca, né? Mas retorna. A grande maioria não. Não? A grande maioria não. O índice é bem alto de mulheres que são largadas. Essa é a expressão, é um pouco forte. Sim, elas são largadas, tá? Porque o homem ele não entende aí, tudo bem, a gente tá falando de uma questão física do homem, né? De precisar, de necessitar de uma relação sexual. Mas nesse momento de tratamento, tem saídas, e a gente falou isso num outro podcast, não sei se tu lembra, né? A gente falou sobre o sexo sem penetração, né? Por isso que entra também a parte sexual nesse tratamento, psicóloga, nutricionista, e tem que entrar pro casal, né? Para entender que não vai ter penetração, não vai ter algumas carícias, mas pode ter outras coisas que é tão prazerosa quanto. A gente só precisa aprender, né? Que normalmente o homem não sabe e a mulher também não. Depois do processo, tem a questão da aceitação do próprio corpo. Muitas mulheres hoje, sem ter o câncer, sem ter patologia nenhuma, já têm aversão ao próprio corpo. Tem que ser de luz apagada, não toca aí, não toca aqui, porque eu tenho celulite, porque eu tenho... Né? A gente já vê um problema com a imagem do corpo da mulher muito forte. E aí tem essa questão psicológica. E tu imagina ainda sem, né? Então, quando que a gente vê casos de sucesso? Tem muitos, graças a Deus. Mulheres que são acolhidas pelos seus parceiros, que são acariciadas pelos seus parceiros, que recebem massagem durante o processo. Massagem nos pés, massagem nos ombros. Existe uma série de coisas que o parceiro pode fazer que estimula essa mulher a voltar beijo na boca, que é uma coisa que ela vai perdendo, porque a disfunção hormonal é tão grande, né? Então, assim, existem parceiros maravilhosos, não podemos generalizar, tá? Muitos, graças a Deus. Mas a gente ainda pode melhorar esse número, tá? Então, a relação sexual é uma coisa que precisa olhar também, não dá para deixar fora. Nesse caso, Cris, você faz um trabalho em casal ou é individual? Primeiro individual com ela, primeiro autoestima, a gente trabalha a sensibilidade, né, do corpo como um todo, a gente começa a trabalhar, lembra que eu falei dos produtos, da ponta dos dedos e tal, aonde que ela sente melhor sensibilidade, onde que Como é que eu vou esquecer aquele cheiro? Até hoje eu tô fedendo bem por causa de ti. Aquele cheiro é maravilhoso. Mas enfim. Feromônio? O feromônio. Ó, compra. Os meninos merecem, né? Eles vão sentir a necessidade compra, porque não tem coisa melhor que essa. Leva pra tua namorada, tua namorida. Mas presta porque vai lá. Mas são novos ainda, daqui a pouco um dia vem. E aí a gente trabalha a sensibilidade dessa mulher para entender onde que ela tem mais prazer, porque aonde está o prazer não está a dor, onde está a dor não tem prazer. Então a gente mostra para ela, ó, tá vendo aqui? Aqui você gosta. Então, Acho que isso não é uma questão psicológica, porque eu concordo com você que o tratamento ele vai prejudicando e vai mudando muita coisa no corpo, mas ele não é uma coisa finita, ele retorna. Com certeza. Né? Tem um tratamento para ter o retorno, né? Com certeza. Hormonal, sei lá, aí o médico vai nos dizer. Mas é uma questão psicológica da própria pessoa que passou pela essa situação, né? Passou por tudo isso aí. Se trabalharmos a questão psicológica, não vai reativar ou se é só procurar outra área? Não, é tudo multidisciplinar que a gente chama. Tem que ser junto. Não tem assim, começa com a nutricionista, depois a psicóloga. Tem que ser todas, é um processo inteiro junto. Ela vem para um dia para uma coisa, outro dia para outra. É um processo, porque essa mulher... Por uma perda de um atendimento ali, de um dos profissionais, a gente pode perder a paciente. Então, não tem como fazer separado, tem que ser todo mundo junto. Aí tu perguntou do casal.
É quando ela tá quase ali já consciente, aceitando o tratamento, já uma fase, a gente, quando o casal existe ainda, né? A gente vai trazendo o casal para essa conversa e ensinando esse homem ou essa parceira, né? Existem casos maravilhosos de mulheres, né, parceiras, ensinando como tocar e acolher essa mulher em casa. Porque quando ela faz a químio, passa algumas horas ou até 24 horas, ela vai ter os efeitos em casa. Então, como cuidar, como dar o banho, ou como simplesmente ficar agarradinho ou não ficar agarradinho, o que comer, o que não comer, entendeu? Então, é trabalhar a mente muito forte dessa mulher, mas tem que trabalhar a sensibilidade corporal, porque senão o corpo ele reflete aquilo que eu dou comando. Só que daí eu preciso, é como se fosse uma combustível, né? Então não adianta só girar a chave, tu tem que ter gasolina ali. Isso, e o parceiro, né? O parceiro, como que ele trabalha, como que ele reage a esse tratamento com você, se for o caso? Então, o parceiro normalmente quando ele tá junto, né, parceiro ou parceira, ele entra também na parte psicológica e ele entra na parte sexual no sentido de como vamos começar a nos relacionar sexualmente. A gente passa a ensinar como que ele pode se relacionar com essa mulher quando não houver penetração. E aí vou te dizer, o sexo muitas vezes para esse casal melhora nos luz, porque se conhece um novo prazer, se conhece novas formas de se tocar, que até então às vezes são casais que, não vamos falar de mulheres 40, 45, 50 anos, né? Que a grande maioria não todas, a gente está falando aí de 20 anos de relacionamento, de 25 anos de relacionamento, então precisa se aprender a se tocar de novo, entendeu? Então, mas é interessante, porque vira é uma nova conquista do corpo da mulher e do homem também, né? Então, hoje os números assustam, o número do crescimento de câncer de mama. 1 em cada 8 mulheres são diagnosticadas, mas a gente consegue pegar quando essa mulher tem um autocuidado, porque a mulher que está no ritmo de rotina e alimentação, e a gente nem está falando de corpo perfeito, ela consegue identificar um sinal do corpo, né? Opa, isso aqui não estava aqui. Opa, a pele está áspera. Opa, ficou mais escuro. E a mudança de hábito? Elas conseguem fazer essas mudanças de hábitos porque, por exemplo, tem relatos de fumantes e ex-fumantes que têm proporção maior, pessoas acima dos 40 anos têm proporção maior, pessoas que foram obesas, né, sedentárias têm proporção maior, né, pessoas com problemas que a gente vem falando durante o podcast de psíquicos, né, principalmente relacionados à depressão, né, ou apenas uma tristeza. E essas pessoas, elas conseguem fazer essa mudança? Você consegue atingir esse ponto? Normalmente a gente reage na dor, né? A minha campanha, minha bandeira é que seja no amor, né? No amor por si. Mas normalmente a mulher reage na dor da perda de alguém, na dor da traição ou na dor física, né? Na patologia. Então a gente ainda não tem um número expressivo de mulheres que reagiram, mudaram os hábitos. Então, por exemplo, antigamente o que mais matava, né, o que mais ocasionava doenças, patologias femininas e masculinas era o tabagismo. Hoje é o sedentarismo. Então, o sedentarismo se tornou um problema. Por quê? Faz a tecnologia, que é muito boa, mas nos traz uma comunidade. Eu não preciso buscar. Eu não preciso ir no mercado. Eu não preciso nem namorar. Eu vou aqui, né, segundo os Tinders da vida, eu consigo me relacionar aqui. Então, o ato de estar sentado por muito tempo é um alto índice de sedentarismo. E isso tem um efeito no homem de um jeito e na mulher muito grosseiro, muito forte. Porque não é que a mulher fica o tempo todo sentada. E aí você vai conversar com a mulher, Cris, mas eu não paro, eu trabalho, eu vou isso, mas isso não é atividade física. Isso é correria. Isso é trabalho, querida. Mas eu vou e volto caminhando. Não é. Porque o teu corpo está sobrecarregado, está mal dormido, está mal alimentado, tá mal comido. A gente tem que falar sobre isso, porque mulheres não têm relação sexual que tá em sobrecarga, não adianta. E ela adoece. E às vezes é muito tarde quando ela pega, quando ela se dá conta, porque ela ou caiu de febre, ou porque teve alguma patologia mais séria. Então, sim, né, a gente tem essa questão a mudança de hábito, normalmente é uma perda. Normalmente é uma perda emocional de relacionamento, né? E aí vem, com a perda do relacionamento, a traição, a rejeição, aparecem mais grosseiras patologias, né? Aquilo que, mas sempre me incomodava. Tu nunca sentiu dor no estômago? A vida inteira. E por que tu não consultou? Porque eu tomava um chazinho e tava tudo certo. Mas agora, né, que eu tô traída,
Não, agora tá me incomodando mais. Porque É emocional. claro que tá fora da questão, tá? Da nossa... Mas agora vai vir uma pergunta curiosa minha. Isso é uma coisa que acomete, a gente vai ter que abrir sobre isso, e bastante. Né? A gente está falando de autoestima. Normalmente, a maioria dos casais, eles se acomodam enquanto são casados. Né? E eu, como trabalho com a parte estética masculina, já trabalhei com a parte estética feminina, sei muito bem disso. Né? Hoje, por exemplo, o meu cliente veio cortar o cabelo, ele parecia um náufrago. Barba gigante, cabelo gigante, e veio porque a mulher insistiu para ele ir lá. Olha só. Entendeu? Eu disse, cara, tu tem que começar a gostar de si, né? Porque quem que vai gostar de você se você não se gosta? E por que durante um casamento, tanto o homem quanto a mulher, agora vamos falar em números maiores, que são as mulheres, elas não se cuidam tanto ou buscam estar bem consigo própria durante o casamento? Elas se acomodam. E quando, assim como o momento que há o rompimento, elas começam a querer se cuidar. Ressurgir das cinzas. Exatamente. Por que isso? Então, aí é muito cultural, né? A gente for estudar... Eu vou trazer um pouco de história, tá? Que eu gosto muito dessa parte. Se a gente for trazer lá na época da monarquia, século tal, a gente tinha uma educação, uma cultura onde existiam mulheres para casar e mulheres para o prazer, né? Existia, inclusive, um contrato na monarquia, né? O rei fulano de tal vai casar com a fulana de tal, porque é famílias, mas quem vai dar o prazer é a fulana de tal. Inclusive, as plebeias eram promovidas a mães, porque entendia-se que a mulher que casava e tinha filho não tinha prazer. E automaticamente ela não precisava cuidar também da sua feição, né? Então, a gente percebe que é uma cultura, né, monárquica. Agora, se a gente for também voltar para o passado e a gente for ver nosso povo indígena e tal, a gente sempre teve mulheres lindas, que andavam, inclusive, né, quase desnudas. E aí, a gente vê como a cultura é tão forte, que vem de fora, europeia, que a gente entendeu que para casei, agora eu posso ser uma senhora. E a gente brinca hoje, né, nas redes sociais, óbvio. Tá, mas então agora eu sou uma recatada do lar. O que é uma pessoa recatada do lar? É uma pessoa que está ali pro lar, é uma pessoa que cuida da casa, cuida dos filhos. Então, automaticamente, ela não passa um batom, ela não cuida do cabelo, ela não precisa estar com uma roupa bonita, porque ela já está naquilo que ela foi educada, né? E quem que tá fora? E aí, quando você falou, separa, quer viver como se não houvesse amanhã, que significa que eu sou... E por que não faz antes? Eu pergunto. Mas volta assim um pouquinho, né? Ela fez tudo esse lado negativo, mas ela reclama que o parceiro está olhando para o lado. Também, os dois. E aí eu vou te dizer, como casal e como atendente de mulheres, é a primeira coisa que eu digo, cara, olha para ti. Pelo que ele te apaixonou por ti e vice-versa. Pelo cheiro, pro cabelo. E onde é que tá tudo isso agora? Embaixo dessa barba, desse cabelo que eu nem sei o que é. Fora a gente falar das partes íntimas, né? Porque se não faz a barba, imagina o resto. Meu Deus do céu. Ai, Senhor. Essa parte me dá nervoso. Quando eu vejo um cara com uma barba para fazer, imagina lá embaixo. Então, assim, a mulher é a mesma coisa. Vamos combinar, né? Tá, tudo bem. Cris, é higiene. Gente, é higiene, né? Não precisa ser o natural, mas pode ser higiene. Então, são pequenos detalhes que precisa, às vezes, tomar um tombo. E, de novo, vou ficar doente, eu vou perder para... Por quê? Por que não pode ser durante o processo? Durante o processo. E às vezes... Para manter a admiração do parceiro ou da parceira por você, né? Para sempre, ele ou ela sempre te admirarem do jeito que te conheceu. Isso tem que ser... mesmo assim, você pode ser, se você quiser, né? Hoje é muita parceria. Ser uma dona de casa ou não, ser uma mãe ou não, ser... Você pode ser, mas mesmo assim você pode estar assim, ó, igual a Cris, bem arrumada, com a autoestima levantada, para manter aquela visão do marido ali. O desejo. Né? O desejo. Que é o que a gente falou outra ou vez. Ou da né? mulher, né? Ambos. Porque não é só o homem, né? O homem achar que o homem tem que manter o desejo pela mulher, a mulher tem que estar sempre muito bem. Não, o homem também tem que estar muito bem para que a mulher, né? Porque hoje a gente vê muito relato de mulheres que não acham mais homens. Sim. Tem. Eu não estou falando homens na questão de opção sexual. Sim. Eu estou falando na questão de homens que não são mais homens, não tomam mais à frente, não procuram mais ser homens de verdade, né?
fazer aquilo que o homem tem que fazer. Né? A mulher toma o papel de homem hoje e isso acaba enfraquecendo qualquer relacionamento. E aí você vê nos casais, isso é bem. Você vê na rua, na verdade, um casal que tem uma sintonia, pelo jeito que anda junto, se está de mão, se está com a mão na cintura, se está com a mão no ombro. Existe uma conexão, um desejo de estar junto. Para mim, isso é o termômetro de qualquer relação. A gente pode não estar tendo relação sexual. Isso acontece, tá? Até quando a gente está falando de patologia e tal, realmente não vai acontecer, né? Por um cuidado com o corpo. Mas existe desejo de estar junto, desejo de cuidar, né? O desejo de segurar, de proteger e tal. Isso é visível. Tu andar no Forte Atacadista, tu reconhece quem tem conexão. Aquele que está lá na frente, aquele que está aqui, você já vai saber que... Exato. Então, assim, o autocuidado reflete nas relações. E reflete nos filhos, tá? Somos aquilo que educamos pelo exemplo, né? Então, o autocuidado nas relações é sobre tudo aquilo que eu faço comigo e tudo aquilo que eu consumo, né? Até o que eu consumo nas redes sociais, de filme, de série, tudo isso é autocuidado. Quando a gente pensa, tem que ir pra academia, não, querida, caminha na rua, dá volta na quadra, sobe escada, mas bota a roupa, né, de ginástica, deixa o teu celular desligado por uma hora para você cuidar de você, consciente, não é tipo, né, arrumando uma coisa ou outra. A mesma coisa de autocuidado na relação, né? Quer ver uma coisa que salva e cura? É o amor, né? O amor. Porra, se você tá com alguém que te ama ou que você ama, o coração chega... Eu gosto de dizer que o coração bate lá embaixo, tu sabe disso, né? Eu amo falar isso. E o coração que bate lá embaixo é um corpo vivo. Porque uma mulher ou um homem que tá adormecido aqui embaixo não sente nada por ninguém. Mas é desejo ou é amor? Tudo é conjunto. É os dois. É um conjunto. E aí, o sangue tá correndo. O sexo é o que segura um casamento? Não é o que segura o casamento. Não. Mas é o que completa, juntamente com o amor, Exato. juntamente com a admiração, juntamente com um monte de coisa, né? E o desejo de se cuidar, né? Olha só que legal. Foi no sábado que eu atendi uma pessoa. Recente, esses dias atrás, eu atendi uma pessoa que ele estava indo para o casamento, estava indo para o aniversário do seu pai, que estava fazendo 90 anos. Olha aí. 90 anos. Está casado há 68 anos, o pai dele. Ele, meu Deus. 68 anos. Ele há 38 anos e o pai há 68 anos. Eu disse, no teu pai, eu acho que não pode nem mais ver a tua mãe. Ele disse, não pode ver? Meu pai tem um ciúme da minha mãe, absurdo. Tem. Absurdo. Tem. E ela dele. E é bonito de ver isso, né? Claro que são casos mais raros, porque antigamente a gente não tinha opção de separar e hoje, né, de uma forma inteligente se tem. Mas é legal quando você vê um casal com bastante tempo de relacionamento com desejo. E aí, de novo, não é o desejo sexual, é o desejo de estar junto. Tá junto, cuidado. De sentir o cheiro, de preparar algo. Vou preparar isso aqui porque eu sei que ela gosta. Ou vou levar isso aqui porque eu sei que ele gosta. Ou vou dizer isso aqui. Quer ver uma coisa que as pessoas... A gente já falou sobre isso, né? E pra mim é autocuidado, tá? A música. Pô, ele lembrou da música que eu gosto. Sabe? Isso... o coração, sabe? Ele se enche, o teu sangue circula. E aí as células se renovam, tá? E por isso que às vezes a gente fala... É comprovado que o câncer é uma doença psicossomática, né? Que é onde há muita mágoa, rancor, tudo aquilo que a gente estava falando anteriormente, ele pode ser ressignificado, né, com tratamento psicológico, mas com a vontade de acreditar no amor que eu tenho pelo meu filho, pelo meu amigo, pelo meu trabalho, por uma pessoa. Então... Talvez o mais importante, o principal, o primordial, é o amor por si próprio. Né? Sempre, sempre. É um dos mandamentos, né? Então, assim, por você. E aí que tá, voltando, né? Como que eu vou me amar, Cris? Se eu tô com esse corpo feio, se eu tô... Aí falando da mulher, tá? Se eu tô com meu seio caído, se eu não voltei a minha barriga que eu tinha antes. E eu vou te trazer isso porque foi nesse momento, exatamente nessa queixa que eu tive com o meu ginecologista lá em 2011, após a segunda gestação, né? Bem ali pós-cesárea, e que, meu Deus, o corpo realmente não estava como eu gostaria, que ele me disse, cuidado para onde você está indo, cuidado. E aí foi que ele disse, te recomendo fazer o acompanhamento psicológico, a atividade física e estudar sobre sexualidade, né, Dr. Ricardo Rodrigues, maravilhoso. Ele enxergou em mim, como ele deve enxergar em muitas pacientes,
A diferença talvez que eu fui obediente. Muitas, né? Cara, tu tá entrando para um lugar que vai te trazer não só a perda da tua autoestima, teu relacionamento e provavelmente uma patologia. Entende? Então, assim, os médicos, eles falam pra gente o que a gente tem que fazer quando a gente vai na consulta. Mas entre a gente escutar e fazer sentido, né? Eu podia ter dito pra ele, com 2 filhos, doutora, amamentando a Luísa e com o Lucas de 3 anos, eu não consigo nem me enxergar no espelho. Como é que eu vou fazer atividade física? Né? E eu tinha vontade de dizer isso pra ele. Mas eu saí daquele consultório pensando, cara, eu acho que ele quer o meu bem. E tá aqui eu, né? Virou minha profissão, salvar outras mulheres. Mas se todas me escutam, óbvio que não. Outras tem crise. Pra ti é fácil, tu mora em Floripa, o Bruno te ajuda, o Lucas e a Luísa são maravilhosos. Sim, mas o Lucas tinha 13, a Luísa tinha 1 mês. E o Bruno, a gente tava numa crise... Eu não tenho vergonha de dizer isso, ele sabe. A gente não podia nem se enxergar. Nós estávamos numa crise federal. Então, assim, eu disse sim pra mim, né? Antes de dizer sim pro meu casamento, eu disse sim pra mim. E aí, consequentemente, as coisas foram acontecendo. Então, que coisa boa, tem, né? Só É que muito foi um bom. profissional da saúde que me alertou. Entendeu? Uma coisa que a gente pode desmistificar aqui, essa questão de buscar um treinamento, buscar se cuidar na academia. Muitas pessoas acreditam que se cuidar na academia é buscar o corpo perfeito. Não. É aquele estereotipo de o homem muito grande ou a mulher com o corpo perfeito. Não. É você gostar de você a partir do momento do processo. Curtir o processo em cada tempo, não ter pressa, ver a mudança alimentar, ver a mudança corporal, ver a mudança mental com o processo, devagar e assim vai. Ninguém precisa ter o corpo perfeito. Você só precisa estar gostando de você conforme o processo vai evoluindo. E assim, a resistência, né? Eu sempre fui uma pessoa... Eu comecei com a corrida, depois eu senti que a corrida começou a me prejudicar em termos de joelho e tal, porque eu corri bastante. Mas eu sempre fui a aversão com a musculação. E faz uns 2 anos que eu tô. Cara, ter resistência, ter mobilidade, você ter facilidade. Parece bobo, né? Levanta, sobe. Esses dias eu fui no médico lá consultar e ele perguntou: tem facilidade para pentear o cabelo? Tenho. Ele falou: porque muitas mulheres com 40 anos não tem mais. Meu Deus. Ele falou: sim, isso é graças à tua atividade física. Eu falei: gente. Então, assim, poder subir uma escada, poder brincar, né? Brincar hoje com o Lucas e a Luísa não, mas já estão adolescentes, mas é poder... Mãe, vamos andar de bicicleta? Bora? Você ter resistência, né? Você ir numa festa e você conseguir ficar pelo menos 1 hora em pé. Eu sempre digo que eu quero chegar aos 80 sem ficar dependendo de ninguém. Tomara que sim, né? Que a gente não sabe. Essa é a minha luta. Tomara A gente que não sim. sabe que pode acometer alguma doença, mas enquanto eu puder fisicamente lutar contra isso, eu vou lutar contra isso e vou buscar praticar meus esportes, buscar praticar a minha musculação, a minha alimentação e assim a gente tentar envelhecer o mais jovem possível. Com certeza. E a gente está vendo, né? É para medicina uma curiosidade, até uma surpresa, porque que a gente está tendo tantas pessoas de mais idades, né? Com longevidade. Longevidade, Só que exatamente. a gente tem que chegar bem, né? Nós vamos chegar bem. Acho que tem uma pergunta ali. Tá vindo pergunta? Eu nem sei. Não. Talvez só a pessoa tá comentando, coisa e tal. Não sei se também, se de repente o meu microfone tá pegando bem lá. Não, né? Não. Deve ser só reação. O que mais? Não, está ótimo. Acho que nós chegamos até no nosso Passamos do nosso tempo? Já passamos. O assunto vai longe. Cris, eu queria que você deixasse uma mensagem sua, né, para as pessoas que têm nessa conscientização do mês de outubro, que deve ser uma conscientização para o ano inteiro, não somente para o mês de outubro, né? para a vida. A gente sempre falou da academia e agora a gente vê, a gente está em Floripa, a gente sabe, né? Projeto Verão, não, é Projeto Vida, né? Projeto Amor Próprio, Autocuidado. Então, na verdade, eu queria deixar um recado assim, que independente se fosse homem ou mulher, que a gente se ame de verdade, no sentido de se olhar, né? E se aceitar do jeito que a gente tá, e que leve o autocuidado de uma forma muito séria, né? Que a gente possa olhar para os números que estão acontecendo na mídia, de pessoas que têm muitos carros, muitas casas, adoecendo. Você falou de artistas, né? A gente está perdendo uma série de artistas aqui com doenças, patologias sérias, né? E que muitas vindas da depressão.
e da vida corrida e da falta de autocuidado. Então, não significa que corpo perfeito significa saúde. Não. A gente tem visto muitas mulheres com corpos maravilhosos, assim, falando, né, de corpo mesmo, físico, doentes, né, fisicamente. Então, que você tenha a responsabilidade de olhar assim, o que é autocuidado para mim e não abrir mão disso, em hipótese alguma, né? E de trazer como eu gosto muito do caderno, tá? Eu gosto da tecnologia, mas eu gosto do caderno. E uma das coisas que eu dou para as minhas pacientes, minhas clientes, é o caderno das sensações. Entrou na consulta comigo, tem que comprar um caderno bem bonito, como a gente fazia lá na adolescência. Caderno das sensações é o que o meu corpo está sentindo. E aí eu vou te dizer, coisa boba, tá? Sentir arrepio, o bico do seio mudou. Na hora de fazer xixi aconteceu alguma coisa, opa, deu tesão na hora que saí do elevador e senti um perfume diferente. É esse exercício que eu dou para elas. Que a mulher começa a ter noção das sensações do seu próprio corpo como um diário. Não precisa botar nome de ninguém lá, tá? É só ali as sensações. Então, a mulher começa a dizer, gente, mas eu tava assim, agora eu tô assada. Ah, meu Deus. E é uma mulher que começa a entender que, opa, essa brincadeira é legal. E aí você começa a entender, fui na cafeteria tal, uma coisa bem boba, tá? E me deu muito prazer de estar lá. Me senti bem, fiquei feliz, sabe? Volta lá. Fiz tal coisa, fui na academia, fiz tal exercício, o corpo respondeu bem, melhorou meu sistema digestivo. Faz de novo. Porque às vezes a gente não guarda, né? Eu sei que alguma coisa me fez bem ou alguma coisa me fez mal, mas eu não sei o quê. E aí você vai tentando adivinhar e tomando remédio, anestesiando o corpo para passar aquela dor ou o desejo. Então o meu exercício na prática com elas é caderno das sensações. Quando você me perguntou, tá, e quando elas... Primeira coisa, as que passaram, né? Consulta mesmo. Cris, como é que tá o caderno das sensações? Pá, faz mais de 30 dias que eu não faço nada. Volta com o caderno e a gente conversa. Caso contrário, não. Então, para te ver como é importante a gente reconhecer. Seria Muito isso. bom. Ótimo. E assim, ó, só complementar aqui uma questão que a Cris falou. Como ela falou na questão das pessoas que têm dinheiro demais e são doentes, as pessoas que têm um corpão demais acabam adoecendo. Eu acho que eu sempre busco Carlos, né? Busco sempre uma máxima, né? Espírito, mente e corpo, né? Se você tem esse conjunto, né? Cuida da sua espiritualidade, do seu espírito, né? Seja com religião ou não, né? Cuida da sua mente, leia bastante, procure informações, procure estar sempre antenado nas coisas que acontecem, né? Não é só fofoca, entendeu? E cuidar do seu corpo, que é praticar exercício. Eu vou sempre bater nessa tecla porque eu sou muito defensor. Eu sou um ex-sedentário, um ex-fumante, judiei do meu corpo durante muitos anos. Hoje, graças a Deus, eu pratico esporte há muitos anos e sou muito bem comigo mesmo. Não busco o corpo perfeito, mas busco estar bem comigo. Então, cuidar do corpo exige uma boa alimentação, uma prática de exercício. Se você gosta de nadar, vai nadar. Se você gosta de correr, vai correr. Pedalar, vai pedalar. Musculação, vai fazer musculação. Musculação é primordial, é o principal de tudo. Sim. Cuidar de você. A patologia, como a Cris disse durante todo esse podcast, ela comete devido a um mau cuidado com a sua máquina, você, né? É óbvio que você tem questões hereditárias, né, que podem te acometer a isso. Isso, infelizmente, vem na genética, né? Mas são poucos os casos. Mas na grande maioria das proporções, como a Cris falou, você tem aquela facilidade da tecnologia. Tá em casa, você pede um iFood, você não levanta para ligar uma televisão, você não levanta absolutamente para fazer nada porque você ou trabalha em home office ou porque você está muito tempo numa rede social. Aí você começa a ficar sedentário e isso o teu corpo vai sentindo. Sim. Porque, né, é igual você deixar um carro parado na sua garagem e nunca andar com ele. Quando você for andar, vai ver que o óleo está baixo, tem peças enferrujadas e assim vai estragando com o passar dos anos. Então, cuide do seu corpo, cuide de você, faça o autoexame, é primordial. Quem passou por essa doença sabe como é uma coisa difícil, né? E quem acompanhou, porque essa doença, ela não destrói, a gente sempre fala, somente a pessoa que está passando por isso, mas todos aqueles que estão ao redor. Então, é complicado, é bem complicado mesmo. Cris, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Outubro Rosa, né?
Nossa convidada ganha a canequinha do Outubro Rosa. Conscientização, mas como ela disse, o autocuidado não é somente para o mês de outubro, mas sim para a vida inteira, né? Mas lembrando que é o Outubro Rosa, Sim. então já dá acendidinha nessa luz aí, tá bom, pessoal? O Papo de Salão vai ficando por aqui, mas é claro que vocês não podem esquecer de nos ajudar a alcançar, estamos quase chegando lá, falta pouquinho para chegar aos 1000, hein? Inscrevam-se no nosso canal, nos ajudem ao Papo de Salão chegar aos 1000, está chegando a 1K. Tá? Compartilhe essa entrevista maravilhosa, essa conversa maravilhosa, esse papo maravilhoso. Curtam a nossa página no Instagram, Papo de Salão _Floripa, e lá no YouTube, Papo de Salão, e ative o sininho para receber notificações. Papo de Salão fica aqui. Beijo no coração de todos e todas, e até a próxima. Até.